Estamos no ar através da TVC BH, a TV comunitária de Belo Horizonte, pelo programa Palavra Ética e também via internet. Hoje, para refletir com você sobre a campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano, de 2021. Em nome de Cristo, que é nossa paz. Em nome de Cristo, que a vida nos traz. O que estava dividido, unidade Ele faz. O que estava dividido. Desde 1963, há 58 anos, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, anualmente, durante os 40 dias da Quaresma, promove a campanha da fraternidade. E de 5 em 5 anos, a campanha da fraternidade acontece de forma ecumênica, a partir de 2000, sob a coordenação do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, o CONIC. A campanha da fraternidade tem colocado para estudo, reflexão e ação assuntos desafiadores, clamores ensurdecedores no seio da sociedade. Para este ano de 2021, o tema é Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor, e o lema Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade, que está lá na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 14. Na viagem da campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano, a primeira parada é para vermos a realidade. Somos convidados e convidadas a ver que o mundo está marcado por graves e múltiplas injustiças e violências, brutal desigualdade socioespacial, política de morte ou necropolítica, segundo o camaronês Achille Mbembe, que é a política em que o Estado se julga soberano para escolher quem morre e quem vive. Na lógica da necropolítica, a humanidade do outro é negada. São estimuladas políticas de inimizade. A violência praticada pelo Estado é legitimada e justificada. No caso brasileiro, sinais da necropolítica são perceptíveis em setores da segurança pública, que é altamente repressiva e violenta contra pessoas negras e pobres. Da mesma forma, pode-se ver a necropolítica na não regularização dos territórios indígenas ou quando o governo brasileiro não adota políticas efetivas no combate à pandemia da Covid-19. A necropolítica se volta contra as maiorias falsamente denominadas minorias: juventude negra, mulheres, povos tradicionais, imigrantes, grupos LGBTQI+, todas e todos que, por causa de preconceito e intolerância, são classificados como não cidadãos e, portanto, inimigos do sistema. Isso está no texto base da campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano. Estamos sob o governo de políticos fascistas e genocidas, subjugados por uma economia capitalista neoliberal, neocolonial e concentradora de capital nas mãos de poucas pessoas e de empresas transnacionais. Enfrentamos a devastação ambiental crescente perpetrada por grandes empresas de monoculturas do capim, da soja e do eucalipto, só para citar algumas das culturas praticadas pelos agronegociantes, empresários do campo que, com o uso indiscriminado de agrotóxicos em latifúndios, com o uso de tecnologia de ponta e muitas vezes trabalho análogo à escravidão, produzem não alimentos, mas commodities para acumulação de capital, enquanto promovem a desertificação dos territórios. Diretora de Saúde Pública e Meio Ambiente da Organização Mundial da Saúde, a OMS, a médica Maria Neira
afirma que a pandemia do novo coronavírus é mais uma prova da perigosa relação entre os vírus e os desmatamentos. Em livro, a médica Maria Neira diz: os vírus do ébola, SARS e HIV, entre outros, saltaram de animais para seres humanos depois da destruição de florestas tropicais. Estamos também no meio de crises múltiplas, interpessoal, familiar, social, institucional, entre outras, que se fortalecem na falta de diálogo, o que reproduz e fomenta muitos vírus que adoecem o tecido social, tais como egoísmo, individualismo, fundamentalismo, consumismo, proselitismo, racismo. Tudo isso alimenta um caldo cultural de violência, intolerância, indiferença e extremismo. A pandemia da Covid-19 acentuou dramaticamente uma série de problemas humanos no mundo. A humanidade está fazendo a experiência do medo, da impotência, da angústia, da fragilidade, da vulnerabilidade, incerteza, da dependência, mas também descobrimos que jamais poderemos voltar à normalidade de antes, pois foi a normalidade capitalista que gerou a pandemia. Voltar ao normal significa atrair outras pandemias que poderão ser cada vez mais letais. Como ponta do iceberg da injustiça social, estamos no meio de uma realidade capitalista com elevadíssimo número de homicídios por ano, sobretudo de jovens negros e negras empobrecidos e empobrecidas, que somam 30.873 assassinados só em 2018. O feminicídio está crescendo. Em 2018, 4.519 mulheres foram assassinadas, o que equivale a dizer que a cada 2 horas uma mulher é assassinada no Brasil. Outra opressão é aquela que se refere à amputação de direitos trabalhistas e previdenciários promovida pelas reformas das leis trabalhista e previdenciária, que não mexeram nos privilégios do judiciário, dos militares e nem da classe política. A rejeição, a agressão e a violência contra as minorias se reproduzem cotidianamente. Indígenas, LGBTQI+, em 2018, por homofobia, 420 irmãos e irmãs nossos do grupo LGBTQI+, foram assassinados. Não nos esqueçamos dos estrangeiros escravizados. Aproximadamente 12 milhões e meio de pessoas africanas foram embarcadas à força nos navios negreiros para serem escravizadas. Pelo menos 1.800.000 dessas pessoas morreram na travessia do Atlântico. Escravização e racismo são cruzes diariamente fincadas entre populações negras e indígenas para a manutenção de privilégios para uma elite bem restrita, que é branca, cuja riqueza, em alguns casos, é originária da escravização de pessoas africanas em tempos passados e que deseja a garantia de sua hegemonia econômica, política e social, denuncia o profético texto base da campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano, de 2021. Outra forma de dominação se reflete nos altos índices de violência policial e no assassinato de defensores dos direitos humanos. Em 2017, 156 líderes foram assassinados no Brasil. E tem ainda agressão ao meio ambiente, desmatamento e extrativismo ilegais, queimadas, poluição dos rios e nascentes, violência contra os encarcerados está sendo brutal. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ,
Até julho de 2020, 882.309 pessoas encontravam-se em presídios. Muitos deles são, na prática, novos campos de concentração, novos navios negreiros. Para os pobres e negros, a mão de ferro do direito penal. E para empresários e políticos, o direito processual, que prorroga indefinidamente os julgamentos e as condenações, garantindo impunidade. No Brasil, há punição em demasia para os pobres e negros e há impunidade generalizada para criminosos da classe dominante. É isso aí. Que a luz e a força divina continuem nos guiando, nos inspirando, nos protegendo na luta por direitos, na luta por tudo que é justo. Venham todos vocês, testemunhas, construam